Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso Top 10 assuntos do Enem. Hoje nós vamos com o nono assunto que mais aparece, que é sobre áreas de figuras planas, ok? E aí, dentre todos os assuntos de áreas, eu escolhi que eu acho que aparece muito, que eu vejo até como queridinho do Enem, que é o triângulo equilátero. Vamos lá? Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de um triângulo equilátero ABC de lado 1 metro. Com o objetivo de dar um efeito diferente na sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos 4 triângulos menores como mostra a figura. Qual é a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo DF, o triângulo que está destacado? Bem, vamos lá aos conceitos geométricos que temos aqui. Quando ele me fala de um triângulo equilátero, devemos lembrar que os 3 lados iguais. Então, nós já sabemos que o lado AC, o BC e o AB valem todos eles 1 metro. E quando ele diz que está construindo esse triângulo interno DF, ligando os pontos médios dos lados do triângulo, a gente precisa lembrar de uma propriedade, de um conceito da construção do que está sendo feita, que ao se ligar os pontos médios dos 2 lados, a gente está construindo aqui um segmento que, em relação ao triângulo, é chamado de base média. A base média é a união dos 2 pontos médios de 2 lados do triângulo. Nesse caso, o lado DE, que eu estou destacando, ele é a base média relativa ao lado AB, porque ela está paralela ao lado AB. Sempre quando se constrói uma base média, ela fica paralela a um dos lados. E uma outra característica da base média é que ela sempre vale metade da medida do lado ao qual ela é paralela. Então, nesse caso, o lado AB valendo 1 metro, que é o triângulo equilátero, o lado D a gente sabe que ele vale meio metro. Metade da medida do lado. E assim acontece com os 3 lados desse triângulo DF, porque quando ligamos os pontos E e F, eles também são pontos médios dos lados de um triângulo. E agora esse segmento F, na verdade, é uma outra base média, só que agora a base média é relativa ao lado BC, porque ela está paralela ao lado BC. Então, nesse caso, ela vai valer metade da medida do lado BC, que é meio metro também. E o terceiro lado desse triângulo, identicamente, porque os pontos D e F também são pontos médios dos lados do triângulo original. Ligando 2 pontos médios, eu estou construindo uma base média que fica paralela a um dos lados, no caso aqui paralela ao lado AC, e vale metade da medida desse lado AC. Como AC vale 1 metro, então o lado DF também vai valer meio metro. E o que a gente constata é que essa figura que se forma aqui é um triângulo equilátero também de lado meio metro. Na verdade, é um triângulo que é semelhante ao triângulo maior, porque ele também vai ter, né, o fato aqui de estar com os 3 lados iguais, garante ele ser um triângulo também equilátero, então ele também tem todos os ângulos internos de 60 graus. E eu poderia até estabelecer uma relação aqui de semelhança e pensar resolver o problema por semelhança. Mas eu quero aqui lembrar, que eu acho que isso é importante, o cálculo, né, dessa área então, que está sendo solicitada é a área de um triângulo equilátero também. E o cálculo da área de um triângulo equilátero, especificamente, há uma fórmula para ele. Por que especificamente? Porque, via de regra, né, a fórmula mais clássica que a gente tem de área de triângulo, não que seja a única, mas uma mais usada entre todas, é base vezes altura sobre 2. O particular do triângulo equilátero, dentro de uma base definida como uma medida qualquer, eu sei que todos os lados vão ser iguais, a gente tem uma fórmula específica para o cálculo da altura do triângulo equilátero, ela seria medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula é interessante vocês se lembrarem, então aqui como recordação. E aí se eu substituir a base como um lado qualquer vezes a altura, essa fórmula, a gente chega na fórmula da área do triângulo equilátero, que é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Eu não gosto muito de ficar na decoreba de fórmulas, mas essa fórmula específica a gente usa muito. Então, de tanto usar, acaba que a gente memoriza, né? E ela é interessante, porque como eu disse, né? O triângulo equilátero é meio que um queridinho do Enem, ele aparece quase todos os anos, alguma propriedade, alguma característica dele. Se você tiver que trabalhar com a área dele, você se lembrar dessa fórmula, você resolve muito mais rápido. Lembra que a grande briga no Enem é contra o tempo, ok?
Então, nesse caso, para calcular a área daquele triângulo achurado, mais escuro, a gente vai substituir simplesmente só o valor do lado, que a gente já sabe que é meio. Então, o lado ao quadrado ficaria meio ao quadrado, vezes a raiz de 3, isso dividido por 4. Nesse caso, ficaria meio ao quadrado dá 1/4, vezes a raiz de 3. Como está dividindo por 4, a gente pode já, na divisão de frações, multiplicarmos isso pelo inverso do número, do denominador. O inverso do 4 vai ser 1/4. De tal forma que, ao fazermos todas aquelas multiplicações, a gente ficaria com raiz de 3 em cima e embaixo, 4 vezes 4, 16. E essa seria a área em metros quadrados daquela região destacada, sendo aí resposta alternativa B, tá? Uma outra maneira de pensar na resolução desse exercício é que os 4 triângulos que se formam internamente foi destacado apenas um, mas esses 4 triângulos a gente consegue provar que eles são todos congruentes entre si. Todos eles, na verdade, são triângulos equiláteros, menorzinhos, semelhantes ao grandão, e todos eles com lados de meio metro, porque é tudo ponto médio, né? Então isso também é meio metro, aqui também é meio metro. Então esse triângulo AF, por exemplo, é um equilátero de lado meio. Se os 4 triângulos internos são idênticos, a gente poderia pensar que cada um desses triângulos internos vale 1/4 da área total. E poderíamos ter calculado a área do grande, com o lado valendo 1, substituindo na fórmula genérica, né? O lado 1 aqui ficaria raiz de 3 sobre 4. E aí, isso seria a área total. Como eu quero a área de um desses triângulos, seria dividir isso por 4. E daria o raiz de 3 sobre 16. Então, é uma outra maneira de pensar, às vezes até mais rápido, se você lembrar que toda vez que se unir os pontos médios de um triângulo equilátero, vão se formar internamente 4 triângulos que são também equiláteros e todos idênticos entre si. Então, a área de cada um deles, na verdade, é 1/4 da área total. Certo? Espero que você esteja gostando e aprendendo, fazendo essa revisão. Se precisar, volte em algum assunto dos nossos mais de 90 vídeos já aí atrás postados. E eu espero o sucesso de vocês lá no Enem. Um abraço, até mais.